Queridos irmãs, queridos irmãos, agora é o vídeo número 430 da bicorporeidade e da transfiguração, mas agora tratando do tema transfiguração. Por isso, no vídeo nós vamos escrever, para identificando transfiguração. Então, para você ver o processo, como ele é minucioso. Naquela época, um médico, para testar se tudo aquilo ali não passava-se de ilusionismo. Então, o médico, ele resolve. Eu confesso, digo a você que eu ainda não tinha lido essa história. E eu a narrei antes de ler, com relação à estatura e o porte físico do irmão da mocinha, Então, nós vimos aqui que o médico, ele realizou todo esse processo. Ele procurou se precaver com relação a todos esses processos, a esses itens. Ele pesou a mocinha antes, Ele mediu o seu porte físico, a sua estatura. E depois ele pesou ela também, quando ali transfigurada se encontrava. E como narra-se aqui, foi constatado que o peso era muito acima do peso da mocinha. De fato, era o peso do irmão dela mesmo, e também o porte físico, a estatura física do irmão dela mesmo. Então, Kardec ainda diz aqui assim: tentemos explicar esse fato que noutro tempo teria sido qualificado de milagre, e aqui hoje chamamos muito simplesmente de fenômeno. Então, esse médico, ele conseguiu descartar toda ilusão de ótica. Esse médico contribuiu, porque ele conseguiu provar que realmente não era um ilusionismo, não era uma ilusão de ótica, era um fato, era real. Não havia nada ali de mistificação. Era de fato a moça que detinha essa faculdade. E depois, é lógico, Kardec esclarecendo, ele a retira, vamos dizer assim, do processo fantasioso e do ilusionismo das crendices, dos milagres.
Porque imagine só se esse fato fosse analisado, estudado por outros seres que não Kardec. É óbvio, milagre na certa, né? Se uma estátua de gesso ou de barro, como queira, chora lágrimas ali, ele já classifica aquilo ali como milagre. Que de milagre não existe nada nesse fenômeno, é um processo, é um fenômeno natural, devido os médios de efeito físicos que ali se encontram, a vontade predominante de muitos espíritos presentes, utilizando-se das energias de efeito físico dos integrantes encarnados ali próximo àquela imagem, e também não só ali próximo e de todos envolvidos naquele processo ali onde aquela imagem se encontra, o que nós temos, nós já dissemos várias vezes, é que quase sempre esse processo ele se realiza, ele se dá por espíritos mais inferiores. Então quase sempre esses espíritos brincalhão, charlatões, mistificadores, impostores, eles agem dessa forma para poder ali, quando aglomeram-se a humanidade em volta daquela imagem que chora, para eles poder vampirizar as energias daquelas pessoas que ali estão. Olha só para você ver. Então eles pegam o fluido animalizado das pessoas que estão ali, né, naquele meio ali, eles apossam-se também, apossam-se por falta de outro termo, eles apossam também do fluido vital, da energia vital, e parte de energias do perispírito de todas as pessoas que ali estão presentes, mais a vontade deles em fazer com que a imagem chore, aí é possível que a imagem realmente chore, mas o intuito deles é que realmente isso se dê ali para eles poderem vampirizar as pessoas. Então isso não é fenômeno paranormal, isso não é milagre, isso não é maravilhoso, isso é um fenômeno natural, né? Então, na sequência 123, Kardec continua dizendo assim: a transfiguração, em certos casos, pode originar-se em uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Vamos analisar isso aqui. Temo-lo observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. E, sobretudo, seu peso não aumenta nem diminuirá.
No fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Então, olha a sabedoria de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Existe a transfiguração que se dá pelo o processo da contração muscular. Então, você sabe que essas caricaturas, se a gente quiser contorcer o rosto e tudo mais, né? E a gente consegue contorcer para lá, para cá, ainda mais em alguns casos assim, de processos dos sonâmbulos, né? Frequentemente com alguns sonâmbulos, né? Mas nesse caso aí, Kardec aqui está explicando. O homem, né? O médium ali, vamos usar esse termo médium, o masculino, que contorcer tudo, você vai perceber que ele ali ficou irreconhecível. Irreconhecível. Você vai olhar, você vai pensar assim, nossa, mas que transformação, é? Realmente, está irreconhecível. Uma aparência, vamos pensar assim, um jovem de 30 anos, com a aparência de um idoso, assim, de seus 60, 70, né? Porque se contorce todo ali. Então, isso é um tipo de transfiguração, vamos dizer assim, orgânica. Deixa de ter prestígio? Não, mas falta algo ainda. Então, só que é o seguinte, essa transfiguração orgânica, você nunca que verá ali uma transfiguração, uma transformação, assim, uma fisionomia de uma mulher. Porque é a fisionomia de um homem, só que transfigurada, assim, modificada, deturpada, transtornada, né? Você vai perceber ali aquele processo todo maquiavélico ali. Mas você vai saber que é um homem. Então, por exemplo, você vai ver a roupa, né? A roupa é de homem, a calça é de homem, o óculos é de homem. Está transformado ali, mas é um homem. Você olha, é um homem. Não vai haver ali aumento de peso, não vai haver ali aumento de estatura, nem diminuição, né? Não vai aumentar e nem diminuir a estatura. Quando uma mulher também, uma médium feminina, nesse processo for vista, você quando olhar para aquela transformação, aquela transfiguração ali, você vai reconhecer uma mulher, porque você vai ver ela vestida de mulher, você vai ver ela com o cabelo longo, né? Você vai ver ela com esmalte na unha, batom nos lábios. Se você pesar ela, 60 quilos. Antes também é 60, continua 60. A estatura é 1,50, é 1,50, né? Então isso aí é uma transfiguração orgânica. Então Kardec esclarece muito bem isso aqui. Mas acontece que no caso dessa mocinha, há algo além. Não só a transfiguração orgânica, mas o que corresponde a todos os elementos
perispirituais. Por quê? Porque a mocinha, vamos pensar assim, se ela tinha 1,50 m, ela se apresentava, ali a transfiguração, ela se apresentava 1,80 m. Se ela tinha 60 quilos, ela ia lá para 90, 95 quilos, e ela como, assim, né, mulher, apresentava-se como homem, vestido de homem, calça de homem, chapéu de homem, vamos pensar desse jeito, um óculos, né, de homem, barba de homem. E o inverso também, né? Então, quando mocinha, ela se apresentava, ela se transfigurava numa senhora mais idosa, então vamos pensar assim, ela com lá seus 25 anos, pensando dessa forma, ela ocorria ali a transfiguração através dela, uma senhora de 90 anos, ali você via, né, que se apresentava ali. Então você observa que por mais que há uma transformação orgânica ali, mas há também há algo além da transformação orgânica que corresponde ao perispírito. Então, olha só, no fenômeno com que ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Só o perispírito para esclarecer-nos a respeito desse fenômeno natural dessa mocinha. Mais nada. Mais nada. Né? É engraçado que se não é o perispírito, aí a transfiguração orgânica pode sim parecer um ilusionismo, pode sim aparecer uma ilusão de ótica, pode, porque a pessoa contorce ali o rosto do modo que ele, né, tem em mente, que o espírito ali, o dele mesmo, tem em mente, e contorce, vira a boca para lá, vira a boca para cá. Então você observa que isso aí é um contorcionismo, né? Mas o caso dessa mocinha é especial. Por isso que no vídeo anterior eu disse, se existe no mundo médiums na qualidade dessa moça, eu desconheço, eu nunca vi. Eu nunca vi comentários, né? Então olha para você ver que momento glorioso não foi aquele na época de Hippolyte e Léon Denisard Rivail. É lógico que também se apresentou naquela época todos esses fatos, justamente para que Allan Kardec estudasse, né? Então, no fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Então, vamos entrar aqui no perispírito. Olha só. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Olha só para você ver. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Agora nós temos que ressaltar algo aqui, ó.
é preciso entender que existem as escalas evolutivas, a escala espírita, né? Classificada e elaborada por Allan Kardec e os bons espíritos. Dessa forma que, de acordo com esse comentário de Allan Kardec, nós chegamos à conclusão de que espírito inferior, ele não consegue realizar o que essa mocinha realizava. Não consegue. Por quê? Olha só para você ver. Ó. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Então, o espírito, ele tem que encontrar-se já num nível evolutivo assim, né, mais elevado, para que ele possa ter domínio sobre as energias que circunda o seu perispírito, não só as energias, né, os fluidos, esses elementos todos, mas não basta. Ele precisa, esse espírito precisa comandar, é como um químico, ele precisa entender de todos aqueles elementos os quais, com relação a esse fato aí, é relativo no sentido assim, de que ele precisa entender de todos os elementos os quais o seu perispírito é constituído. Não, porque é impossível. Aí o ser tem que necessita ser assim, de um nível muito elevado, conforme eu estou aqui dizendo. Eu já estou passando o carro na frente dos bois. Então, mas o espírito tem que ser um pouco elevado, ele precisa conhecer aquelas energias que circundam o seu perispírito, aqueles fluidos que circundam o seu perispírito. Ele precisa conhecer parte dos elementos os quais o seu perispírito é constituído. Você entendeu? Porque ele vai determinar a sua vontade, vai sobrepor aquelas energias como um químico que mistura, né, uma porção, mais uma porção, mais uma porção e chega a um resultado positivo. Então ele precisa ter conhecimento. Esse espírito precisa ter conhecimento desses elementos, os quais ele sabe que o seu perispírito é constituído. Você está entendendo? Você está percebendo quanto que é facinho esse assunto? É muito fácil. É a evolução. O espírito primitivo não consegue, ele não consegue se enquadrar aqui, ó. Está em princípio admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências. O espírito primitivo, o espírito inferior, ele não pode dar ao seu perispírito todas as aparências. Ora, se ele desconhece, ele não tem conhecimento praticamente nem de si mesmo. Você entendeu mais ou menos? Ele tem que ter conhecimento. É como, por exemplo, um engenheiro. O engenheiro ele tem que ter passado por faculdades de engenharia para depois ele vir elaborar um projeto de um edifício de 50 andares. Porque a base é o engenheiro. Depois vem o construtor,
O engenheiro, o construtor é a mesma coisa? Não. O construtor é aquele pedreiro, aqueles pedreiros, né? Aquelas construtoras, aqueles pessoal todos, né? Mas o engenheiro é a base. Então, você observa que o construtor, ele não tem o conhecimento que o engenheiro tem. E o interessante é que o engenheiro ele tem o conhecimento que o construtor tem. Mas acontece que ele delega trabalhos, ele delega obrigações a outros seres, porque ele, no estudo da engenharia, ele aprendeu manipular um produto com outro produto, com outro produto, areia, cimento, água, pedra, ferragem, a quantidade exata por metros cúbicos, não sei o que lá, essas coisas, tudo. Então ele sabe tudo isso, mas isso ele delega. Então ele estuda, põe aquilo tudo ali no papel e passa para o construtor, fala assim, pedreiro, faça isso. Se ele não faz isso, o pedreiro fica parado, coitadinho. Então o pedreiro, vamos dizer que somos nós. Pobrezinho assim, que não temos conhecimento nada disso. Então tem que ter um mais evoluído para poder realizar esse processo. Vamos para o próximo vídeo.